Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Nós estamos aqui com o secretário de Saúde, secretário James Rodrigues. Nós estamos para falar sobre um ano de pandemia. Um ano, foi em março do ano passado, né, os primeiros decretos e tudo mais. Secretário, 365 dias, que avaliação o senhor faz do que aconteceu nesse espaço de tempo e a lição que a gente tira até o momento? Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, que vão chegando nesse momento tão importante, né, de prestação de contas. Esse é um momento de prestação de contas. Esse é o momento em que a sociedade também apresenta as suas dúvidas e destacar a importância de espaços como esse, como o JC 24 horas, onde a população, sem medo, sem nenhum tipo de perseguição ou qualquer sentimento nesse sentido, faz as perguntas que estão no seu coração. Um ano de pandemia, confesso que pelo menos eu não esperava que demorasse tanto, e o que traz primeiramente de lição é que a nossa vida enquanto ser humano precisa mudar. Nós precisamos, eu estou falando principalmente por quem passou pelas angústias, pelas dores e pelos traumas da Covid-19, como eu, nós precisamos refletir sobre tudo aquilo que é importante. Do ponto de vista de gestão, nós precisamos repensar, enquanto em todas as esferas de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal está fazendo isso, esse repensar da qualidade e eficiência do serviço. É isso que nós temos batido de forma muito forte. Precisa não apenas de espaços físicos, mas precisa principalmente de mudança de pensamento dos servidores que lá estão. Secretário, vamos falar de números, né? Um ano, recursos, né? Tanto os que já são ordinários como recursos extras. O que tem de concreto, o que tem de material construído nesse espaço de tempo que possa ficar para depois que a pandemia for embora? Bom, nós temos, até aproveitando, é uma pergunta muito importante, nós temos diversas lições que precisam tiradas, né? Muita gente se falava em hospital de campanha, por exemplo, e nós tivemos no estado do Piauí, no Brasil todo, hospitais que duraram menos de 90 dias, que atenderam 402 pessoas. No Hospital Tibério Nunes nós tivemos investimentos importantes, que foi a chegada de equipamentos que podem ser remanejados um dia se houver a necessidade de se estruturar outras UTIs, porque lembrar que a UTI do Tibério Nunes só vive lotada, a UTI geral. Então nós temos a capacidade pós-pandemia de de ampliar a quantidade de leitos disponíveis nas UTIs gerais para o Hospital Tibério Nunes. E nós fizemos isso quando a pandemia diminuiu um pouco. Houve a diminuição da oferta do número de leitos, porque não é um custo, né, para você manter isso, e se não havia demanda, não havia necessidade de se manter o custo. Agora, como há demanda. Então, nós temos a estruturação de 20 leitos de UTI do Tibério Nunes, se trabalha para ampliar isso para 25, chegar a ser até 30. Esses equipamentos, eles poderão ser remanejados para outros setores. São investimentos que quem não lembra a história da UTI de Floriano. Quanto tempo ficou lá, e aí o doutor Pedro Ata ainda era diretor, né, que abriu e foi abrindo e foi aperfeiçoando a dificuldade de se estruturar um leito de UTI. É muito difícil. E a pandemia trouxe isso para Floriano. Nós tínhamos apenas aqueles leitos gerais e conseguimos, durante a pandemia, estruturar esses leitos de UTI, que esses equipamentos permanecem. Nós temos a estruturação de um espaço muito importante, que foi o espaço de fisioterapia do Tibério Nunes. Na prática, a fisioterapia traz benefícios assim fantásticos, e esse setor precisa ainda melhorar essa infraestrutura. Já conversamos com o diretor David, já conversamos com o Dr. Francisco nesse sentido, e há um trabalho de estruturação nesse momento. Do ponto de vista do município, nós temos uma segunda ambulância que foi do SAMU, que foi estruturada, os equipamentos cardiovensor foi comprado, desfibrilador, para o transporte de pacientes, porque nós temos uma única ambulância de suporte avançado. Se ela estiver para Teresina fazendo esse translado, o município ficaria, em tese, descoberto se houvesse um acidente naquele momento. Então nós fizemos a aquisição desses equipamentos,
eles estão disponíveis nessa segunda ambulância, justamente montando uma segunda ambulância de suporte avançado. E houve-se o avanço nesse interregno da conclusão da policlínica. É um equipamento que era para ter sido já concluído há muito tempo, é muito tempo esperado pela população, e nessa pandemia houve-se esse avanço, a obra está em fase final de acabamento, nós temos os equipamentos já com recursos assegurados e a nossa expectativa é que a gente consiga colocá-la em funcionamento. Havia previsão para agora, para abril, mas em razão do atraso nesses detalhes da obra, essa previsão ela não irá se confirmar, mas que a obra já está praticamente, a nossa expectativa é que a gente coloque para funcionar ainda nesse primeiro semestre. Secretário, além do drama da Covid, tem também o drama dos decretos. Por que isso? Porque fica sempre aquela expectativa do que vem no próximo decreto. E a gente percebe que sempre vem no decreto de Floriano o que vem no decreto do governo do estado. O decreto é feito olhando para o Tibério Nunes ou olhando para o Palácio de Karnak? Bom, nós precisamos fazer um resgate, né, na história um pouquinho do enfrentamento da Covid. Nós tivemos momentos em que Floriano teve posições totalmente opostas ao que foi definido no Palácio de Karnak, porque nós entendíamos que naquele momento Floriano possuía as condições epidemiológicas de marchar em sentido oposto. Quem não lembra que Floriano foi uma das primeiras cidades a abrir a atividade comercial. Por que que nós fizemos isso? Porque nós tivemos, ao invés de marchar para a construção de hospital de campanhas, que era um investimento de 9, 10 milhões e que não teve eficiência, nós abrimos as parcerias que o custo foi bem menor e sob a fiscalização constante do Ministério Público, porque nós não temos compromisso com o erro. Então nós construímos essa parceria, abrimos os leitos disponíveis e Floriano, quando o governo do estado e a maioria das cidades estava fechada, Floriano editou um decreto justamente liberando as atividades comerciais. Nesse momento, JC, todos que nos acompanham, eu entendo perfeitamente e compreendo quem pensa diferente. Entendo mesmo, de verdade. Mas é hora, principalmente, de pensar no mais importante. Não é para a vida toda, mas nós precisamos, nesse momento, hoje o Centro de Referência Covid atendeu 4 crianças com dor torácica, com dor torácica. A doença mudou, o Covid mudou. Antes ele demorava aí 8, 9, 10 dias para apresentar qualquer indício de comprometimento. E aí essas variantes, essas mudanças de comportamento, que a gente não tem como afirmar que é a variante em Floriano, porque o LACEN ainda, esse exame que nós enviamos para Teresina, o LACEN ainda não detecta essa variante, mas clinicamente a doença mudou, porque com 5, 6 dias já há comprometimento. No meu caso específico, eu fiz uma tomografia na terça-feira, quando eu fui transferido, já com 5 dias depois eu já estava com comprometimento. Então a doença mudou de comportamento e exige de nós também essa tomada de mudança de comportamento. É hora de deixar de lado qualquer discurso ideológico, político partidário, qualquer coisa nesse sentido. É hora de marchar juntos. Não é decisão de PT, de PP, de PSL, não é decisão de partido. Nós não temos outra forma de frear a transmissibilidade nesse momento. Ah, mas a vacina pode, mas não tem dose suficiente. Não adianta a gente ficar aqui confabulando, esperando o si. Precisamos agir agora. 9 mulheres, nós tivemos 9 pessoas, 9 famílias, inclusive algumas delas com 34 anos, que perderam a vida. Tem o caso aqui da Sara Jane, que eu chorei ao ver o filho dela sozinho. Imagine o filho especial, como é difícil para aquele filho, como será difícil superar isso. Então é hora da população florianense, que sempre foi obediente, que sempre cumpriu. Floriano foi uma das primeiras cidades a implantar o uso de máscara, a população cumpriu. Floriano foi uma das primeiras cidades a seguir no centro de referência, a ter um centro de referência, a população entendeu. Eu entendo todas as dificuldades, mas não é hora de pensamento diferente. Nós temos um esforço hercúleo. Nossa população de profissionais de saúde, nossos trabalhadores de saúde estão cansados. Então a festinha pode esperar.
A bebida pode esperar, mas a redução da transmissibilidade que agora chegou nas nossas crianças, ela não pode. Então, por isso que as medidas hoje adotadas pelo governo municipal de Floriano, elas são medidas alinhadas com o governo, porque ela precisa frear a transmissibilidade não apenas em Floriano, mas também em Jerumenha, que manda gente para cá, em Nazaré, em todo o estado do Piauí, que manda pacientes para Floriano. Bom, falando em esperar, o Lemos Magalhães está dizendo aqui, esperando o decreto para a abertura de hospitais de campanha com as verbas de publicidade, por exemplo. Como é que nós estamos aí de gasto com publicidade? Vamos lá. Nós fizemos, o município lançou um procedimento licitatório de R$680 mil para 12 meses. Isso dá um investimento em torno de R$56 mil mês, dividido para cada secretaria, que temos 16 secretarias, dá um investimento pouco mais de R$3 mil. É um valor muito pequeno para a dimensão e da importância dos meios de publicidade e aqui dos sistemas de informação. É muito importante nesse momento. Então, assim, eu entendo perfeitamente, às vezes algumas pessoas querem pregar que é um dinheiro desnecessário. Não é. Imagine a importância de cada campanha. Imagine quantas pessoas não sabem os sintomas da Covid ou para onde se dirigir. Imagina a importância de nós termos também funcionando e estruturados sistemas de comunicação, que muitos não sobrevivem sozinhos sem a campanha do poder público. Então nós precisamos ter isso. Imagine quantas pessoas só assistem o JC 24 horas, que você precisa ter uma campanha lá no JC, outros só assistem a Rádio Alvorada, outros só assistem a Rádio Difusora. Então você precisa ter uma campanha que possa chegar nas pessoas. Então esse valor não é um valor jogado fora, é um valor necessário e reconhecido pela lei. Porque a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não é um gasto ilegal. Por isso que essas prestações de contas são aprovadas. Então a gente entende e respeita quem pensa o contrário, mas não tem como. Principalmente agora, enfrentar uma pandemia sem se investir em publicidade, sem investir em campanhas educativas e informativas. Danilo Silveira está dizendo o seguinte: engraçado que na época da política ninguém estava preocupado com o vírus. Agora é um lockdown atrás do outro, decreto por cima de decreto. Danilo, Floriano deu exemplo, e aqui eu quero saudar e parabenizar, porque não foi exemplo do gestor apenas, mas de todos os candidatos que disputaram o pleito eleitoral de Floriano. Floriano foi exemplo. Nós não tivemos aqui nenhuma notificação do Ministério Público, nós tivemos algumas atuações, reuniões bem específicas que a vigilância esteve presente. Então, na época da política em Floriano, nós tivemos o respeito, inclusive as convenções foram transmitidas para que não houvesse essa aglomeração, tá certo? Então, em Floriano, nós estamos falando de Floriano, em Floriano especificamente, nós tivemos esse cumprimento, entendemos as angústias, mas entenda, o lockdown nesse momento, ele é necessário porque, por enquanto, ainda é a forma mais fácil, é a forma mais eficiente e acessível que nós temos nesse momento para diminuir o contato social e, com isso, diminuir a transmissão da doença. Marcos Samuel Brasilino diz o seguinte: bom dia. Você acha que essas medidas tomadas deixando o maior ponto de aglomeração, que é os supermercados abertos, terá algum resultado bom na prática? Você acha que faz sentido fechar os que não lotam e abrir os que lotam? É uma discussão enorme sobre isso. Eu concordo plenamente com você, Max, né? Marcos Samuel. Marcos Samuel. Os supermercados, eles lotam porque, assim, não fomos nós que definimos as atividades essenciais. As atividades essenciais foram definidas através de um decreto do governo federal e, como nós temos obediência às leis, nós temos que seguir. Os supermercados precisam fazer as suas partes, mas as pessoas também precisam fazer a sua parte. O que nós temos visto é que as pessoas deixam todas para ir ao mesmo tempo. Não é medida só de governo, Marcos Samuel. Os governos, as gestões estão tentando implantar medidas. Agora que não se engane, o coronavírus pode chegar e bater em qualquer porta. Qualquer porta. E é sofrido, é doído, é difícil. Eu nunca imaginei passar pelo que eu passei. Nunca. Jamais pensei que fosse tão dolorido. E jamais pensei que fosse tão difícil depois. Não é fácil. Por isso que eu estou lhe dizendo que não é apenas uma medida de governo.
nós estamos apresentando os caminhos. Mas se eu deixar para ir no supermercado, no momento que ele está mais lotado, se eu não observar o distanciamento, não há medida capaz, não há vacina capaz de me tirar do contágio da doença. Por isso que não há regra mágica, não há. O que há as medidas que podem diminuir esse contágio. Resolve o problema? Não. Mas diminui o contágio, diminui a curva de transmissibilidade, diminui o número de pessoas doentes e com isso os leitos começam a rodar e a gente pode sair dessa possibilidade, que há isso é uma possibilidade real, de alguém precisar e não ter como ser atendido. É por isso que o Paulo Roberto está dizendo aqui, faz um apelo. Secretário, faça um esforço para abrir a policlínica para desafogar a fundação, pelo amor de Deus. As pessoas estão morrendo. Bom, a policlínica, Paulo, a policlínica, ele falou policlínica. Policlínica. Bom, Paulo, a policlínica ela é muito importante demais. Mas a policlínica não será um ambiente hospitalar, tá? É muito importante a gente deixar isso claro, porque pode frustrar também as pessoas na hora que estiver funcionando. Policlínica, Paulo, ele é um ambiente ambulatorial. É só para consultas especializadas previamente agendadas. E não é para enfrentamento Covid. São para o enfrentamento a outras doenças. Então a policlínica ela não será um ambiente de internação. A policlínica é como se fosse uma clínicas dessas particulares onde você resolve num único ambiente o exame, a consulta com o cardiologista, a consulta com a ginecologista, com o fisioterapeuta. Ele não será um espaço destinado ao enfrentamento Covid, pelo menos nesse momento, não é essa a finalidade, não é esse o motivo para o qual ela foi criada. O que é que nós temos? É um espaço, sem dúvida, muito importante, um espaço de saúde, é por isso que nós temos lutado e vai ser aberto, tá bom? Jefferson Salles, dizendo o seguinte, esperando o excelentíssimo secretário explicar por que até agora a policlínica não está em funcionamento, como prometeu o prefeito do período político. Cadê a UPA da cidade que desde 2011 está em obras? Bom, a policlínica, é o Jefferson? Jefferson, a policlínica eu acabei de explicar, Isso. Tá certo? Assim, eu estou afastado, é um sonho de todo florianense, mas eu confesso a você que me enche os olhos e tenho lutado, como o prefeito pediu para mim que cuidasse especialmente disso, com o deputado Dr. Francisco, com o governador Wellington Dias. A obra, nesse período que eu estive afastado, deu uma diminuída também por o período do inverno, né? Mas eu já estive na policlínica. Quero, assim, é um desejo do prefeito, que a gente inaugure o quanto antes e a gente está correndo para que isso aconteça. Vai acontecer a policlínica. A UPA, que ela não funcionará mais como UPA, há um projeto para que ela receba a urgência do Tibério Nunes, tá certo? O Tibério Nunes hoje é um hospital porta aberta. Existe a regulação para a Covid, mas qualquer pessoa que cair e chegar no Tibério Nunes hoje, ele é atendido. Não há gestão no mundo que consiga organizar algo que é porta aberta. Imagina a sua casa que você precisa fazer um almoço e qualquer hora pode chegar uma pessoa e você não sabe dimensionar para quantas pessoas você vai fazer o almoço, porque você não tem como precisar. Tibério Nunes, eu estou dando esse exemplo um pouco, né, até popular e grotesco, mas é porque é desse jeito. O Tibério Nunes não sabe quantas pessoas vai receber hoje, amanhã, depois. Não sabe, porque é um hospital porta aberta. Com a transferência do pronto-socorro do Tibério Nunes para o local onde funcionará a UPA, primeira coisa que vai acontecer, abrirá novos leitos. Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo, vai possibilitar essa regulação, evitando-se até internações desnecessárias ou pessoas que venham ocupar o leito sem estar com essa regulação. Então, a nossa luta e o nosso apelo, também há aqui a intervenção da doutora Cláudia Seabra e do doutor Arimatea na conclusão da UPA. A empresa, infelizmente, a gente sofre, tem um ponto bom, positivo da licitação, mas o governo do estado, o secretário estadual, doutor Florentino, sofre. A empresa se comprometeu, assinou um termo aditivo a finalizar a obra. Faltava só a instalação do sistema de canalização de oxigênio e a colocação dos fornos. Mas a gente sofre com algumas empresas que não têm o mesmo comprometimento. Então, essa obra está autorizada, nós temos cobrado, o prefeito Joel já esteve semana passada, e o deputado doutor Francisco também cobrando isso, e a nossa expectativa é que faça isso o quanto antes, que o governo do estado possa concluir. Wagner Fernando, dizendo o seguinte, reduzindo o horário, o pessoal não irá se aglomerar mais, principalmente no supermercado, onde não há um acompanhamento mais rígido.
Fechando esses dias da semana, o pessoal não irá ter mais tempo para se aglomerar e fazer festa clandestina? Wagner, a ideia é que cada um desenvolva a sua consciência, tá? Então, por isso que não é uma medida só de governo, tá? Nós precisamos, por exemplo, da consciência de cada um. O Covid, e nós vimos casos muito claros do que o Covid não aceita desaforo. Não aceita desaforo de ninguém. Então nós precisamos ter essa consciência. Então você aproveite, você não, eu estou falando qualquer pessoa, me desculpa, qualquer pessoa, aproveite esse momento para se aproximar da sua família, ter aquela conversa que você não teve, porque isso, JC, era o que eu mais temia no hospital. Eu deixava sempre para amanhã a minha conversa com meus filhos, com a minha esposa, e praticamente, quando eu pensei, eu quase não tive o amanhã. Então o que eu peço a cada um é que não deixe para amanhã. Nós estamos aqui, é um momento de se reaproximar da família, de se reaproximar de você mesmo. Como é que você está? Você tem falado das suas prioridades? Você tem identificado o que é mais importante para você? Então não é só medida de governo. Não adianta que se nós fecharmos e a população em massa decidir fazer uma festa por meio da rua e tomar cachaça, é só uma medida que vai ser inócua. Ela precisa, sem dúvida alguma, do apoio da população e da consciência. É hora de nós termos essa empatia pelo outro. Estamos chegando a 280 mil mortes no Brasil. É muita gente. São muitos entes que não tiveram nem a oportunidade de velar seu parente. Saiu direto do hospital e foi para o cemitério. Então é hora dessa empatia. Não adianta que, se não tiver esse engajamento, esse comprometimento, essas medidas sozinhas não terão resultado. Agora, se cada um sair do seu trabalho, for para a sua casa, adotar as medidas, evitar as bebedeiras, não realizar a festa, porque para realizar a festa alguém precisa organizar e precisa ter convidados. Então precisa dessa consciência coletiva e lembrar mais uma vez, qualquer um de nós pode precisar desse leito que pode não ter, desse atendimento que pode não ter. Então a hora agora é justamente de valorizar o mais importante, que é a proteção à vida. Secretário, nesse ano de pandemia, teve baixa de CPF e também de CNPJ. Se a baixa do CPF continua acontecendo, as pessoas continuam morrendo, o que a gestão pensa em fazer em relação às empresas que também estão sendo prejudicadas, elas que já não estavam boas, estão cada vez pior a cada decreto? Bom, nós temos, assim, principalmente algumas empresas, alguns ramos que eles foram extremamente prejudicados, eu digo não pelo decreto, mas pela própria pandemia. O ramo de hotelaria, por exemplo, de turismo, ele foi bastante afetado, o ramo de eventos. Por quê? Porque eles tinham uma atividade voltada para diversão, para eventos, para shows. E naturalmente esse foi uma área que sofreu bastante. Restaurantes foi uma área que sofreu bastante. Os decretos, eles não têm a finalidade de prejudicar, pelo contrário, tem a finalidade de preservar o mais importante. O poder público municipal, do ponto de vista fiscal, o que ele podia fazer, ele fez, que foi toda essa parte de incentivos fiscais através da nossa Secretaria de Finanças, liderada pela Josélia, que tem feito um grande trabalho. Agora, não resta dúvida que algumas empresas fecharam mesmo, pela dificuldade, por não ter como manter o aluguel, manter seus compromissos. Infelizmente, essas são as consequências da pandemia, que acontecem em Floriano e acontecem no Brasil todo. Então, mas nós não podemos, nesse momento, sobrepor. Tudo na vida tem bens a serem protegidos, né? Tem coisas que precisam ser protegidas e na hora de sopesar a vida e a economia, vai ter situações em que a maioria das vezes a decisão vai ser pela proteção da vida. O Leandro Carvalho diz o seguinte: o HTN é porta aberta porque não existe atendimento nos postos de saúde do município. Ele comentou, eu vou fazer a seguinte pergunta: quais os serviços prestados pelos postos de saúde que possam evitar a ida da população ao hospital? Essa é uma discussão que existe muito grande, tá? E assim, nós temos cerca de 400
pessoas envolvidas nos atendimentos das unidades básicas de saúde, eu não posso chegar aqui e desqualificar como se nada tivesse existido, porque existem produções, existem servidores muito comprometidos. Tem outros que não são? Pode sim ter outros. Eu já tive situações de chegar numa unidade básica de saúde e a pessoa voltar, o usuário, dizendo que a gase não estava esterilizada. E era só ela pegar a gase e levar para o equipamento e esterilizar. Temos bons funcionários, excelentes funcionários na sua maioria. Temos alguns que não são tão bons? Temos sim, que não tratam tão bem a população da forma como deveria ter. As nossas unidades de saúde, elas funcionam. Agora, lembrar qual é o papel da unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde, ela não atende urgência, ela trabalha com atenção básica. O que é atenção básica? É o hipertenso, é o diabético, é o cuidado para que ele não descompense, para que ele não tenha uma situação que possa levar a esse atendimento. Isso nós temos visto na prática, né? A quantidade de pessoas que são internadas de Floriano em razão da descompensação do diabetes, da hipertensão ou de qualquer outra comorbidade pré-existente. Então, é um trabalho que acontece, que nós temos 26 médicos envolvidos, nós temos 26 enfermeiros envolvidos, mais de 100 técnicos de enfermagem, 129 agentes comunitários de saúde. Então, nós não temos como desqualificar o trabalho dessas pessoas. Tem muita gente que precisa melhorar, sem dúvida alguma, como eu tenho que melhorar todo dia. A unidade básica de saúde, ela não é para atender o trauma, ela não é para atender, por exemplo, você sofreu uma queda de moto, é para ir para a unidade básica de saúde? De jeito nenhum, porque aquele trauma precisa ser avaliado numa urgência. Então, esse é o papel do hospital, da urgência do hospital, do pronto-socorro do Tibério Nunes. Agora, você tem um curativo, precisa refazer esse curativo, tem que ser na unidade básica de saúde. E eu peço à população que a melhoria de um serviço se faz também com esse feedback, com essa cobrança, de forma educada. O funcionário está lá para fazer esse trabalho. Agora, nós precisamos identificar a gestante, esse acompanhamento é feito na unidade básica de saúde e nós asseguramos a realização das ultrassonografias. Enfim, existe esse trabalho que precisa ser feito e quanto mais a população conhece, mais ela sabe dos seus direitos e mais ela vai contribuir para que esse serviço seja feito de qualidade. Paulo Roberto Santos dizendo o seguinte: nobre secretário, até agora as medidas de segurança para combater o vírus só têm penalizado os pequenos e médios empresários. É o que eu estou percebendo. Bom, é assim, infelizmente, Paulo, nós temos nós temos assim o mercadinho da ponta de rua, que é um empresário que não é tão grande, e nós temos na nossa cidade grandes grupos empresarial que têm não só um estabelecimento, mas vários estabelecimentos. Economicamente, eles já são, por natureza, os grandes empresários da cidade, tá certo? E o governo federal disse que supermercado, que essas atividades são consideradas essenciais. Infelizmente, bares e restaurantes, que é o que mais nós temos na nossa cidade, não foram consideradas atividades essenciais. Então, elas não foram. Então, por essa razão, elas sofrem o primeiro impedimento. Por exemplo, agora nós teremos de quinta, sexta, sábado e domingo o fechamento das academias, por exemplo, que foi um público que já abriu por último. Mas, infelizmente, é um local de contágio. Nós não dissemos, esse aqui é porque ele tem menos contágio. É porque foi determinado, foi estudado que esse é um local de contágio. Então, infelizmente, a pandemia nos obriga à tomada de decisões que a gente não queria. Mas, infelizmente, é um momento e nós temos que seguir, porque quando foi possível abrir, Floriano abriu. E foi uma das primeiras cidades. Agora, é hora de nos voltarmos para o mais importante. Porque não adianta nós ficarmos olhando e quando chegar a hora de precisar, não ter o que fazer, porque vai ter um colapso geral. Então, é hora de fazer alguma coisa. Então, nós estamos fazendo e pedindo à população que compreenda e que nos ajude a implementar essas medidas para que a gente consiga diminuir a transmissibilidade na nossa cidade. Secretário, o que é feito na FUNASA não poderia ser feito nos principais postos das unidades básicas, não? Bom, que é desafogar a FUNASA e, né? Bom, o que nós temos no Centro de Referência Covid, que por sinal está completando agora, dia 23 de março, um ano de atendimento. Bom, nós temos um centro, o ideal que nós tivéssemos mais de um hospital em Floriano, isso é o ideal, sem dúvida alguma, que nós tivéssemos aqui um na região do Alto da Cruz, seria fantástico.
Por quê? Porque assim nós teríamos mais equipamentos para atender a população. Quando nós criamos o centro de referência, a nossa ideia era criar outros centros ou levar para as unidades básicas de saúde. Mas nós vimos que o diabético precisa ainda ser atendido, a gestante, a criança. Porque não se engane, a vacinação, o cuidado, o atendimento às crianças, elas permanecem. Então, a nossa decisão, que tem dado certo, porque nós não temos, demora um pouquinho, mas nós não temos histórico de ausência de atendimento na FUNASA. Tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos um centro de referência com profissionais que estão antenados com o protocolo, que você tenha a coleta e a realização de exames laboratoriais num único local, porque quando você vai para a unidade, mais pontos, você teria que coletar no laboratório. Não, você coleta. Nós temos o atendimento psicológico no lugar para que a pessoa atenda, faça a ligação, acompanhe. Nós temos a tomografia sem regulação, porque você vai numa unidade básica, você recebe aquela guia, você tem que marcar, agendar. Então o Centro de Referência Covid foi um exemplo que deu certo em Floriano e que está completando um ano desse atendimento. Nós temos a dispensação de medicamentos. Então nesse momento, esse centro ele tem dado a resposta necessária. Era ideal que nós tivéssemos outros? É claro que era ideal. Todavia, é o custo disso para se manter. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Nós temos 2 médicos, R$2.000 cada um plantão. Nós temos 4 enfermeiros, nós temos 4 técnicos, 2 técnicos em laboratório, nós temos psicólogo, nós temos coordenação, nós temos marcação, nós temos atendimento, nós temos recepção. Então o custo diário desse centro de referência é muito grande. Então nós não podemos agir de forma que a gente dê um passo e aí não consiga honrar os seus compromissos. Então é ideal, mas a gente precisa fazer aquilo também que é possível. Não só pode fazer pirotecnia só para dar respostas que não vai se cumprir. Tá certo? Então nós entendemos que o centro de referência tem feito o seu papel, tem conseguido atender a população, e se houver, como eu lhe disse, nós estamos num momento da pandemia que o vírus mudou. Se houver a necessidade de sacrificar qualquer outro investimento para abrir o segundo centro, nós vamos fazer. Secretário, São Pedro dos Crentes, no Maranhão. O prefeito é um piauiense, é um médico. Segundo uma entrevista que ele concedeu e foi publicada aqui, viu? Desde a política, quando ele viu que escancarou tudo no Brasil, a política de prefeito, ele nunca fechou comércio, segundo ele. Ele passou a não obrigar mais o uso de máscara, depois das eleições, né? E há 7 meses não morre ninguém em São Pedro dos Crentes. 7 meses, segundo ele. Pergunta para o senhor, o que tem São Pedro dos Crentes melhor do que Floriano? O prefeito ou o vírus? De jeito nenhum. Nós temos um dos melhores prefeitos do Brasil, um dos prefeitos mais decentes. Nós tivemos escândalos, mais escândalos, envolvendo vários gestores. Até a vacina, nós temos um prefeito equilibrado, que não fura fila, que não vai para esse tipo, um prefeito sereno. Tá certo? Então eu tenho orgulho de ter um prefeito na nossa cidade, de participar dessa equipe do prefeito Joel. Eu não posso falar de São Pedro dos Crentes, porque assim, nessa pandemia nós tivemos várias situações e várias pessoas que se colocaram. Nós tivemos um município que tiveram, eu não tenho nenhum caso. Então, assim, eu não conheço São Pedro dos Crentes, assim, eu parabenizo o gestor que conseguiu evitar que tivesse mortes. Eu não sei se está testando, eu não sei se está tratando, eu não sei dizer isso. O que eu posso dizer de Floriano é que até agora nós temos adotado as medidas certas. Quando todo mundo falava em atendimento precoce, nós fizemos o centro de referência que serviu inclusive de exemplo para todo o Brasil. Nós implantamos aqui a parceria com os hospitais, porque quando se falava em hospital de campanha, nós garantimos uma abertura de uma estrutura permanente sem que tivesse que fechar a um preço muito menor do que os hospitais de campanha. Nós conseguimos inserir os mais diversos segmentos sociais na participação no enfrentamento da pandemia, como o Ministério Público, Associação Comercial, igrejas, enfim. Todas as organizações sociais de Floriano participam do enfrentamento. Então, assim, Floriano, nós temos uma das menores taxas de letalidade, mas toda a vida para a gente é importante. Então, todas as vezes que nós sofremos, que nós vimos um pai, uma mãe de família, um irmão, um filho perecer, isso mexe conosco e isso nos abala, e é por isso que nós estamos tomando todas essas medidas. Secretário, o que o senhor tem a dizer para
para a cozinheira que perdeu seu emprego, são 11 horas, né, 11h30 mais ou menos, e não tem nada para botar na panela, porque o restaurante que ela trabalhar está fechado, ou seja, a família não está passando fome, não está sentindo fome, o que passa é quando come, né? O que o senhor quer dizer para essa pessoa em relação ao fique em casa? Bom, não é ficar em casa, é que essas atividades, sem dúvida alguma, elas precisam se reinventar como tudo se reinventou. Nós temos restaurantes, eles estão funcionando, provisoriamente estavam funcionando até agora. Alguns fecharam, não resta dúvida. O que nós estamos buscando é esse novo modelo, é esse novo momento de enfrentamento. Não adianta nós ficarmos labutando e ir de encontro ao vírus sem tecer estratégias que possam melhorar. Nós esperamos, sinceramente, que o auxílio emergencial possa ser aprovado para que ele possa justamente socorrer essas pessoas, porque não é fácil. Não é fácil passar pela necessidade, principalmente quando você tem filho. Eu estou falando porque é muito fácil julgar, ninguém conhece a minha história, não sabe pelo que eu já passei. Então eu sofro. Então daí a dificuldade de se implantar cada uma medida dessa. É muito difícil, não é fácil. Mas na qualidade de gestor, nós temos que tomar decisões. E nesse momento, a decisão mais acertada é a da preservação da vida. Porque com a preservação da vida, essa mãe com certeza buscará, terá formas de superar esse momento, de passar fome. Porque tem muitas pessoas passando necessidade, não resta dúvida. Não posso ser hipócrita e dizer que não tem. Tem e é muita. Mas nós podemos ter outros meios, pedir à população que seja solidária, né? Que seja solidária a quem tem necessidade, que nós possamos ser mais humanos. Essa empatia ela é necessária. Então você que pode, você que tem como ajudar, então que possamos fazer chegar. A prefeitura também fez a sua parte e já está fazendo para esse ano novamente. Nós estamos agora organizando a dispensação da cesta. Estou falando com você que não precisa pegar essa cesta básica, que você deixe para quem precisa. Porque é humanamente impossível nós conhecermos a realidade de 10 mil pessoas. Se alguém diz que está precisando, que apresenta documentos, que tem que preenche os requisitos e pega uma cesta básica, e é muito triste quando você vê que aquela pessoa não precisava. Então é hora de ser humano de verdade, de ter essa empatia, porque se eu não preciso, vai sobrar para quem mais precisa. Porque essa cesta básica vai durar um tempo. Se eu tiver uma segunda, pode durar um tempo, e aí as coisas vão melhorando. Nós estamos chegando a uma previsão de mais vacinas, e a pandemia começa a mudar o curso, e a gente começa a retomar o curso normal das coisas. Então é esse apelo também que eu faço. Secretário, para a gente concluir, né, tem muita participação aqui dos internautas, muitas perguntas, muitos questionamentos, mas para a gente concluir. No início, foi criado um comitê gestor com a participação de todos os integrantes da sociedade lá representados. A reunião, apesar de assustadora, mas foi muito bonito que a gente viu Florena e empresa reunida. Hoje, nos momentos mais difíceis, nas decisões mais complicadas, apenas o Poder Executivo. Ninguém da sociedade está lá representado. Não para interferir na decisão, mas pelo menos para levar para o seu segmento, como por exemplo o empresário, a igreja e tudo mais. O que é feito daquele comitê que começou com aproximadamente 30 pessoas e hoje as decisões são tomadas apenas pelo Executivo? Bom, nós mudamos somente a forma de ouvi-los. Não, até pela própria dinâmica do contágio, nós diminuímos aquelas reuniões com a quantidade muito grande de pessoas, mas os segmentos eles continuam sendo ouvidos. Mas por detalhe, né? No caso dos comerciantes, por exemplo, eles estão sendo surpreendidos com o decreto, pelo menos é o que a gente ouve. Não, na realidade, na quinta-feira nós tivemos uma reunião com a Associação Comercial e com a presença do Ministério Público e com representantes do Poder Executivo Municipal. Na quinta-feira agora, justamente tratando e recebendo essas reivindicações. Mas antes de cada decreto, tem uma reunião com esses segmentos? Mas essa reunião foi na quinta-feira. Não, eu digo entendeu? Assim, eu não posso afirmar, porque eu estive afastado agora quase 45 dias,
Mas eu estou pegando esse exemplo de hoje. Para ser mais objetivo, os comerciantes, que são os que se dizem mais prejudicados com seus comércios fechados, eles são avisados dos decretos pelo JC 24 horas ou antes tem uma reunião para dizer o que vai ser feito? Bom, vamos lá. Nós tivemos, é isso que eu estou afirmando aqui. Na quinta-feira foi feita uma reunião entre o Poder Executivo Municipal, representantes, liderado pelo nosso vice-prefeito, tá? E com o nosso secretário de governo e outros membros do Poder Executivo Municipal. Nós apresentamos a situação epidemiológica de Floriano e ouvimos as reivindicações dos representantes das classes empresariais. Inclusive, uma dessas reivindicações, elas estão lá previstas, que é o fechamento de setores dos supermercados que não são considerados atividades essenciais, como bebidas, porque se o depósito de bebida está fechado, a gôndola do supermercado que comercializa bebida, por questão de isonomia, questão de justiça, tem que estar fechado também. Então isso foi atendido, era uma reivindicação, foi atendido, está no decreto municipal. Outra reivindicação é que a gôndola lá, eu não sei se é gôndola mesmo o nome, mas eu creio que seja, a gôndola ou corredor que vende eletrodoméstico, que ele também seja interditado, fosse interditado. Por quê? Porque a loja de eletrodoméstico, ela está fechada. Então, por questões de isonomia, para também diminuir a quantidade, porque a pessoa está em casa, não, eu vou no supermercado porque lá tem um liquidificador. A loja de eletro está fechada, mas eu aproveito e compro lá. Então, isso também é uma forma de desestimular a ida das pessoas para que só vão ao supermercado aquelas que precisam comprar o alimento, que é algo que não precisem esperar. Então, essa medida ela foi apresentada na última quinta-feira, por isso que eu estou dizendo, não posso falar dos outros, mas certamente os foram, eu não tenho dúvida, porque sempre tivemos esse diálogo, mas na última quinta-feira nós tivemos, por quê? Porque já havia as sinalizações dessas mudanças. E nós já falávamos da necessidade do município de Floriano seguir a sintonia com o governo do estado, porque o enfrentamento da pandemia não poderia ser só feito a nível local, uma vez que nesse momento a situação epidemiológica com transmissibilidade em alta é em todos os municípios do território Entre Rios, que vem naturalmente para o Hospital Regional Tibério Nunes. Então nós colocamos isso e que nós aguardaríamos a edição do decreto estadual para poder nos posicionarmos. Então o decreto saiu ontem e hoje a Secretaria de Governo já fez essa edição do decreto e imediatamente é enviado para os representantes da associação. O que eles pediam? Que não fosse feito mais às quartas nem quinta-feira, que fosse feito na segunda-feira, e isso nós estamos fazendo. Secretário James Rodrigues, muito obrigado pelo seu tempo com a gente, por essas informações. Eu quero lhe agradecer e eu quero aproveitar aqui, se não é fácil, horário de almoço, nós estarmos com essa quantidade de visualização. Nós entendemos que os tempos são tempos difíceis, de verdade, para todo mundo, principalmente para aquele que falta o mais essencial, que é o alimento. Entendemos que essas medidas, algumas delas afetam principalmente a corda quebra para aquele que, isso é um ditado popular, mas de verdade acontece isso, quebra para aquele que está no lado mais fraco, infelizmente. Mas nós queremos dizer que essas medidas elas não têm a finalidade de perseguir ninguém, tem a finalidade de preservar o mais importante. Por isso eu peço a cada pessoa que está vendo, não é uma medida de governo, lockdown não é contra Bolsonaro ou a favor de Lula, não tem nada a ver com isso. Lockdown é uma medida do mundo inteiro com uma única finalidade, diminuir o contato das pessoas e com isso diminuir a interação social. Se diminuir a interação social, com isso diminui as possibilidades de transmissão. A máscara tem sido o instrumento que tem preservado muitas pessoas. Eu estive sem saber com algumas pessoas antes do meu diagnóstico e graças a Deus, nem eu, nem nenhuma delas da sala pegou a doença. Não posso dizer que foi outra coisa que não fosse a máscara, que impediu que eu transmitisse isso. Então a máscara ainda é o meio mais eficiente de nos proteger. Então usar essa máscara é uma proteção a você e a todos que você ama. Infelizmente, a vacina não chegou na quantidade que nós precisamos. E a hora é de união em torno dessas medidas, para que a gente diminua
a taxa de transmissibilidade e na hora que alguém precisar, o Tibério Nunes possa fazer os primeiros atendimentos, porque é muito importante você cuidar da Covid logo nos primeiros sintomas. Quero agradecer a você, JC, que é esse porta-voz da população. Não tenha medo de fazer as perguntas difíceis ou as perguntas que ninguém quer fazer. Nós não temos compromisso com nenhum tipo de erro. Nós estamos aqui assumindo responsabilidades, tomando decisões difíceis e pedindo à população que, se uma delas estiver errada, nós não temos compromisso com erro. Nós podemos voltar atrás e aperfeiçoá-las. Muito bem. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Pedir desculpas àquelas cujas perguntas não foram repassadas, porque, graças a Deus, são muitas aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.